sua Bíblia em primeira carta de Pedro, e perceba que já começa assim, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então perceba que já começa no início falando Pedro. Então a gente acredita que quem escreveu a carta foi Pedro. Eu gostaria que você fosse rapidamente em 1 Pedro, capítulo 5, vamos lá, capítulo 5 e versículo 12. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, no capítulo 1 e no versículo 1 fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 12, fala assim, com a ajuda de Silvano, ou de Silas, depende da versão bíblica, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando o que é verdadeira a graça de Deus. Então perceba que o autor é Pedro, mas quem escreve é Silas. Isso já ocorre comumente com outras pessoas. Quem mais era autor, mas não necessariamente quem escrevia? O tio Paulo, lembram disso? Quer ver? Vamos lá então. Vá para Romanos, por favor. Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E versículo 1 fala assim, só para você perceber. Então, em primeira carta de Pedro, ele começa falando que foi Pedro, mas em 5 e 12 fala assim, Silas, ou Silvano, depende a versão, que escreveu. Isso era comum, eu quero que você entenda que isso era normal. Quer ver? Em Romanos capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Amém. Agora vai para Romanos capítulo 16 e 22. Acharam? Fala assim, eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Mas não foi Paulo? Sim, Paulo é o autor. Não necessariamente ele tinha que escrever com o próprio punho. Nós acreditamos, não tem como afirmar, que talvez ele tenha escrito parte e o outro parte, mas é possível também que tanto Pedro quanto Paulo tenham narrado, falado e os escribas escrito sua carta. Na ocasião de Pedro foi Silvano Silas que escreveu, e aqui tem um ponto principal. A autoria da carta de Pedro às vezes fica em xeque, porque eles falam assim, Pedro era grosseiro, era um tosco, lembram de Pedro? Era tudo grosso, tudo ogro, chucro pra caramba. E o grego que foi escrito, 1 Pedro, é um dos melhores. Então a pessoa fala assim, mas como alguém que era tão tosco, tão ruim, escreve o melhor grego? Ele escreve a melhor maneira, destrincha melhor. Porque talvez Pedro esteja narrando ou falando e Silvano esteja redigindo. Pedro assim, isso é um problema. Assim, isso é uma problemática para nós. Ou seja, ele dá uma enfeitada, mas isso não tira a autoria nem de Paulo, nem de Pedro. Massa? Tem que ficar bem claro, porque às vezes você vai discutir com alguém, ou os ateus de plantão, ou aquele cara que sai um pouco mais de Bíblia, mas isso nem foi escrito por Pedro, lá está escrito. E se você nunca viu, você fica com aquela cara de paisagem, né? Tipo, eu nem sabia que o Tércio estava na parada. Pois é, então era comum, era habitual, nós não sabemos o porquê. Talvez porque Paulo já estava velhinho, ou talvez porque Pedro não tinha essa habilidade de escritura, mas tinha alguém que redigia a carta e tinha alguém que falava. Bom, agora a questão é, como é que então a gente tem certeza que foi Pedro que disse? Então, aqui vai uma segunda dica importante. Há uma coisa chamada crítica textual, que é onde a gente aprova ou não a autoria. O que é crítica textual? Se comparam textos onde aquela pessoa fala certas maneiras de dizer. Quando alguém fala assim, lá no Morro Estevão, quem você lembra? O Telmo. Quando fala Banoff, o Telmo. Por quê? Porque são coisas que ele sempre diz. Então, esse detalhe importante é o que se chama crítica textual. Às vezes se pegam algumas frases, algumas maneiras de dizer e se consegue confirmar que foi aquela pessoa que disse, porque é comum que aquela pessoa diga aquilo ou daquela maneira. Quer ver?
Para a gente lidar um pouco com crítica textual. Vocês acharam que era o quê? Analisar uma carta, um texto bíblico é assim, perceber quando foi escrito, por que de fato foi Pedro que escreveu, ou a gente pode afirmar que foi ele que escreveu. Eu gostaria que a gente fosse a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. 2 e 7. 2:7 fala assim, ó. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus perdoou antes do princípio das eras do nossa... Opa, peraí, estou lendo Coríntios, peraí, não olha agora. Era para ver se estão ligados na aula, peraí. Tinha ido lá para Romanos, esqueci de voltar. Leia para mim, por favor, então. 7 e 8. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Perceba que Pedro falando que Jesus era a pedra de esquina, que servia de tropeço, o próprio Pedro falando. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo em Atos capítulo 4, versículo 11. Pedro ainda falando. Aliás, 4, versículo 8, para você entender direito o que eu estou falando. Então, Atos, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler muita Bíblia? Você está ligado que isso aqui é uma escola bíblica, né? Não vão revelar a placa de carro? Não. Atos, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, olha que detalhe importante, eu gostaria que você sublinhasse o que vem agora, hein? Cheio do Espírito Santo. É esse o grande detalhe de tudo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Aí ele começa a narrar, falar, vai para o versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Você já viu isso em outro lugar? Sim. Então, é desta maneira que se atesta que foi Pedro, de fato, que escreveu, ou pelo menos narrou, porque ele usa os mesmos exemplos, com os mesmos significados, dizendo que Jesus é a pedra que foi rejeitado pelos outros e ele virou a pedra angular. Quem trabalha em construção sabe que a pedra angular é a pedra que dá o rumo, o norte. Ou seja, você constrói a partir daquilo. E nós somos construídos a partir da rocha que é Cristo. Amém? Então, é dessa forma que se faz a crítica textual. Então, agora a gente já sabe que foi escrita por Pedro. O autor é Pedro. Talvez foi redigida por Silvano ou Silas, que é a mesma coisa. E pela crítica textual, nós podemos dizer que de fato a autoria é de Pedro. Amém? Então, já sabemos a autoria. Não é simplesmente é de Pedro porque está escrito assim, Pedro. Não é assim que funciona um estudo bíblico. Então nós agora temos pelo menos uma boa chance de ter certeza de que foi de fato Pedro que escreveu. Bom, agora, rapidamente, Pedro escreve para pessoas. Então ele fala assim, vou pegar aqui a NBB. Fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Agora, lembra, se é uma carta específica para alguém, para quem que ele está escrevendo? Para esse pessoal que está nesses locais. A pergunta é, onde esses locais são atualmente? Porque assim, quando você faz um estudo bíblico e fala sobre locais, lugares e tudo mais, seria interessante que você recorresse ao mapa. Hoje é muito fácil. É só você googlar, mapa não sei de onde, ou seja, você vê rapidamente. Hoje está muito fácil você ter um estudo bíblico massa, maneiro. Você pode ver pelo satélite do Google Earth, ao vivo, como é agora na região da Bitínia. Louco, né? Estamos falando da Turquia, sim. Então, todos esses lugares ali eram províncias do Império Romano que ficavam na atual Turquia. Lembra que Turquia é uma espécie de um local bem complicado, que fica entre a Ásia e a Europa, um lugar chamado Eurásia. Você deve conhecer a Turquia por causa da Capadócia. Você já deve ter visto foto daqueles balões. Sabe aqueles balões? É nessa região que os filhos de Deus, que ele está escrevendo, estão morando. Vamos lá. Bom, acontece que, só para você ter uma noção, Israel está aqui embaixo. Parece, eu já falei algumas vezes, vou te levantar para mostrar. É bem esse pontinho aqui,
que parece o corte de uma picanha. Tá vendo? Parece mesmo, uma parte triangular. Então, essa parte ali é a parte onde fica o Oriente Médio, a região toda. Ali também fica Jerusalém, a faixa de Gaza, a Transjordânia e Cisjordânia, do lado de cá e do lado de lá da Jordânia. Bom, acontece que a Turquia, esse pedação grandão ali, está escrito Turkey. Acharam? Perceba que entre a picanha, que está aqui embaixo, vão ficar com fome, e a Turquia, que fica lá, tem o que no meio? Tem o mar, grande inclusive. Então é importante lembrar que para você chegar até lá, se fosse em linha reta, navegando, são mais de 1.300 quilômetros. Mais de 1.300 quilômetros entre Pedro, que estava escrevendo em Jerusalém, e os irmãos que iam receber a carta nas regiões da Turquia. Esses irmãos, para chegar até lá, ou foram 1.300 quilômetros de barco, ou foram costeando, que isso dá mais do que 3, 4 vezes essa quilometragem. Então eles estavam muito mais do que longe. E por que chama eles de forasteiros? Alguns de vocês, ou têm parentes, ou vocês mesmos, foram para os Estados Unidos trabalhar e depois voltaram? Tem alguém aqui que foi ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para algum lugar? É muito comum, principalmente na região de Criciúma, Tubarão, muita gente foi fazer a vida lá fora. E perceba que quando você vai lá fora, você não é nada. Você é a tua força de trabalho e pronto. Você trabalha como um burro, como um condenado, e se você morreu, beleza. É só você não atrapalhar a calçada, está tudo certo. Por quê? Porque você está fora da sua cultura, fora do seu lugar, fora daquilo que você reconhece como sua pátria. E sim, esses caras estão exatamente dessa forma. Estão numa terra distante, com uma cultura distante, adorando um Deus diferente. Consegue entender? Aí você muda a maneira de você ler a carta. Você está percebendo que é uma carta que foi mandada muito distante, com uma intenção de falar de coisas específicas de pessoas que eram estrangeiros, onde estavam sendo explorados e serviam um Deus diferente, um Deus que não era o habitual que tinha naquela região. Aqui fica ampliada a Turquia, bem no cantinho lá fica Istambul, o Mar Negro para cima, e em todas essas regiões estavam a Bitínia, a Frígia, a Capadócia fica mais no meio. Então ele manda essas cartas, também no Apocalipse chama da Ásia Menor. Essa é a região da Ásia Menor. Legal, né? Porque às vezes você fala assim, as igrejas da Ásia Menor. Está falando das igrejas que estavam na Turquia. A Turquia, se você der uma lida na história, ela é riquíssima. Ali por perto tem Constantinopla. É muito legal. Então, quando vocês não tiverem nada para fazer, do tipo, quando você cansou do Instagram, essa coisa super importante de você fazer na sua vida, ou algum seriado, dá uma lida na história, principalmente da Turquia, da região, é muito, mas muito rica e tem a ver com a Bíblia. Beleza? Então, só em panos de fundo, a ideia é que já sabemos que foi Pedro o autor, talvez não foi que escreveu, mas ele que ditou. Pela crítica textual nós conseguimos acertar. Nós temos que levar em conta que ele manda essa carta para pessoas que estão muito longe, numa terra totalmente estranha, e além disso o quê? Espalhados. Então olha só, você vai para, para Londres trabalhar, e você fica num lugar, e seus parentes ficam em outros, muito longe. Então esse é o contexto que você precisa entender. Você precisa ler a partir disso para que você perceba o peso que tem essa carta e o que ela quer dizer. Beleza? Alguma pergunta? Não? Beleza. Então começamos com a leitura e com os detalhes. Então acompanhem a gente nas Bíblias de vocês. O Adriel vai começar com a leitura. Está com qual Bíblia, Adriel? O Adriel vai começar a leitura com a Bíblia Católica. Heresia. Então, conforme ele vai lendo, talvez tenha algumas palavras diferentes nas de vocês, e se surgir algum tipo de dificuldade, levantem a mão, a gente trabalha em cima disso, tá bom? Então, o Adriel começa, e aí já começa com as problemáticas também. Tá. Vamos lá. Vamos começar fazendo a leitura, e aí a gente, onde tiver algum comentário que a gente quer fazer alguma inserção, a gente dá uma parada e começa a conversar aqui, tá bom, pessoal? Então nós vamos lendo aí o capítulo 1. Diz assim: a minha é a versão, a Bíblia de Jerusalém, que é a versão que a Igreja Católica utiliza, que por sinal eu acho uma tradução, uma versão muito boa, tá? Legal. Muito boa. Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão,
do ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Vamos para o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, em sua grande misericórdia, nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada nos céus para vós, os que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim. Versículos 6 e 7 diz o seguinte: nisso deveis alegrar-vos, ainda que agora, se necessário, sejais contristados por um pouco de tempo, em virtude de várias provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra, por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Ali, ó, vamos só dar uma leitura num ponto em comum, na lousa, fala assim: nisso vocês exultam, se alegram, ficam felizes, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pensa, você está lá longe, 10 mil quilômetros da sua casa, está triste, as pessoas te desprezam, todo mundo acha que você é um lixo, e aí fala assim, ó, fica feliz, mano. Porque ainda que por um tempo, é importante que você sofra isso. É isso que ele está falando. Baita carta, né? Você está esperando uma carta de alguém que está de longe, da sua cidade, do seu povo, e ele manda essa carta para você. Então, ainda que por um tempo seja todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece. Por que ele fala sobre o ouro que perece? Pensa aqui comigo, você está longe da sua casa, se você fica sem dinheiro para comprar pão, você pede para quem? Ou seja, o dinheiro, de certa forma, ele é muito importante para quem é estrangeiro, para quem não tem família, para quem não tem amigos. Você fala assim, galera, ainda que vocês estejam passando pendengas, fiquem felizes, porque a fé de vocês, que vale muito mais disso aí que vocês estão sentindo falta, mais valioso que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Aí você já está falando assim, louvor, glória e honra para mim, né? Porque eu aguentei, porque quem te viu na prova não te ajudou. Olha só, quando Jesus Cristo for revelado, esse louvor, glória e honra é para quem? Para Ele, não é para você. Então a pergunta do versículo 6 e 7 é: as provações servem para nos firmar, para que glorifiquemos a Deus. Então, quando pedimos para Deus nos livre da situação, não estaríamos pedindo algo contra a vontade de Deus? E essa é uma pergunta que a gente joga para vocês. Porque quando você está passando pendengas, pensa, você está longe, está com necessidade, seu filho está doente, você não tem seguro, o seguro médico, e você não tem Unimed russo, porque você está lá na Rússia, e você recebe uma carta, baita carta agora da pessoa que me ama, galera, fica feliz, cara, porque essa pendenga vai resultar em glória a Deus. Então a questão é, quando você está na pendenga e faz campanha de oração para que Deus te tire, você não estaria, de certa forma, pedindo para uma coisa contra da vontade de Deus? Alguém se atreve a alguma coisa? O que vocês acham? Deixa eu só fazer um adendo. O Pisoni citou Davi, então vamos para Salmos, né? A gente sabe que a oração, ela pode se tornar muitas vezes uma oração de súplica. E isso não é pecado. Se a gente analisar o Salmo, o livro de Salmos inteiro, a gente vai ver que a palavra até quando, que o salmista fala, aparece mais de 20 vezes. O Salmo 88, se você ler, começa numa tribulação, numa agonia só, e parece que vai e termina assim, do mesmo jeito, uma escuridão só. Então a oração de súplica, ela é autêntica. O próprio Jesus fez uma oração de súplica. Ele pede ao Pai que
se possível, passasse adiante dele o cálice. Só que quando a gente lê a carta de Pedro, Pedro está fazendo duas perspectivas. Quando ele compara que a nossa vida aqui, ele fala que a nossa vida aqui, nós teremos sofrimentos, ele fala isso comparando. Então a gente não pode analisar isso aqui de um prisma só. Sofrimento. Não, ninguém está dizendo aqui que nós amamos sofrer, não é isso? Só que Pedro está fazendo uma comparação do nosso sofrimento aqui. Imagine uma régua aí de 200 metros. 1 milímetro seria o nosso sofrimento aqui. Ele faz uma comparação do nosso sofrimento com o quê? Com a vida eterna. Então ele está dizendo assim, ó, esse pouquinho que vocês sofrem aqui é sofrimento, mas não é nada se comparado à vida eterna que vocês terão. Então sempre quando a gente lê, e se você lê os cinco capítulos de Pedro, da primeira carta de Pedro, você vai perceber que sofrimento está presente em todos os capítulos. Então a temática da carta de Pedro, ele trata vários temas, mas sempre o sofrimento está presente. Por quê? Porque ele faz isso sempre em comparação com alguma coisa, né? Então essa questão a gente precisa sempre entender. Olha só, a questão da oração, que é interessante também que você me falou, se tu me permitir, já vou terminar aqui. Se eu acredito, olha só como é a oração, eu digo que é um mistério prático. Olha só, se eu por um lado acredito piamente que Deus está no controle de tudo, que minha oração não adianta de nada, isso para mim é completamente desencorajador, é ou não é? Se por outro lado eu vou para um outro extremo e digo o seguinte, não, cada vez que eu orar, Deus vai responder. Isso para mim é completamente, desesperador. Por quê? Porque eu estou deixando um Deus poderosíssimo, soberano, não exercer a sua vontade e eu pedir para Ele me atender. Então, o melhor caminho é o equilíbrio. Então eu oro sabendo que Deus está no controle de tudo. Mas aí tem a questão. Sempre quando você ora, e essa é uma questão muito prática, que muitos autores falam isso, quando você ora, ou faz uma oração de súplica, por exemplo, Deus me livra desse sofrimento. Motiva para Deus por que você quer sair desse sofrimento. Se o seu motivo for justo e você vai se ligar nisso, você vai estar sendo sincero com você mesmo. Então, por exemplo, Deus, eu estou nesse sofrimento, eu não aguento mais. Então seja sincero, por que eu quero sair desse sofrimento? Aí você explica para Deus. Então é mais ou menos assim, esse mistério prático da oração é isso. Então você ora com confiança. Claro, você é um ser humano, você é carne, então você sofre com aquilo. E é natural que você queira sair daquilo. Mas você precisa entender que você precisa descansar nesse sentido. Então sempre quando a gente lê, e se você lê os cinco capítulos de Pedro, da primeira carta de Pedro, você vai perceber que sofrimento está presente em todos os capítulos. Então a temática da carta de Pedro, ele trata vários temas, mas sempre o sofrimento está presente. Por quê? Porque ele faz isso sempre em comparação com alguma coisa, né? Então essa questão a gente precisa sempre entender. Olha só, a questão da oração, que é interessante também que você me falou, se tu me permitir, já vou terminar aqui. Se eu acredito, olha só como é a oração, eu digo que é um mistério prático. Olha só, se eu por um lado acredito piamente que Deus está no controle de tudo, que minha oração não adianta de nada, isso para mim é completamente desencorajador, é ou não é? Se por outro lado eu vou para um outro extremo e digo o seguinte, não, cada vez que eu orar, Deus vai responder. Isso para mim é completamente, desesperador. Por quê? Porque eu estou deixando um Deus poderosíssimo, soberano, não exercer a sua vontade e eu pedir para Ele me atender. Então, o melhor caminho é o equilíbrio. Então eu oro sabendo que Deus está no controle de tudo. Mas aí tem a questão. Sempre quando você ora, e essa é uma questão muito prática, que muitos autores falam isso, quando você ora, ou faz uma oração de súplica, por exemplo, Deus me livra desse sofrimento. Motiva para Deus por que você quer sair desse sofrimento. Se o seu motivo for justo e você vai se ligar nisso, você vai estar sendo sincero com você mesmo. Então, por exemplo, Deus, eu estou nesse sofrimento, eu não aguento mais. Então seja sincero, por que eu quero sair desse sofrimento? Aí você explica para Deus. Então é mais ou menos assim, esse mistério prático da oração é isso. Então você ora com confiança. Claro, você é um ser humano, você é carne, então você sofre com aquilo.
E é natural que você queira sair daquilo, mas você precisa entender que você precisa descansar nesse sentido. Nós temos um Pai, nós precisamos descansar, confiar nele. Então essa é a grande dinâmica da oração. Ore, suplique a Deus, chore, né? Conte todos os seus problemas, as suas lamúrias, mas confie nele. Então essa dinâmica da oração precisa envolver isso. Outra coisa, se você ler Romanos 8, lá vai dizer o seguinte, que os sofrimentos do tempo presente, Paulo falando, que os sofrimentos desse tempo não se comparam. Olha de novo, Paulo fazendo uma comparação. Então, quando a Bíblia fala de sofrimento, ela não está falando que a gente é uma raça tarada por sofrimento. Não é isso. É que sempre nós estamos comparando o sofrimento com alguma coisa, que é o quê? A vida eterna. Então, sempre leia qualquer passagem bíblica que fala sobre sofrimento, você precisa analisar a perspectiva. A perspectiva é sempre uma comparação. Tá bom? Só para acrescentar também o comentário do Sam e do Adriel, respondendo já diretamente à pergunta que foi colocada ali, eu acredito que no contexto em que Pedro vivia e do que ele ouviu da boca de Jesus, orar para que aquele sofrimento fosse embora naquele exato momento, era orar contra a vontade de Deus. Por quê? Porque ele ouviu da boca de Jesus, no mundo tereis aflições. Ele foi testemunho ocular disso. Tem outro texto também aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Jesus diz assim: recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo, e esse escravo aqui ele está fazendo referência aos apóstolos e aos discípulos. Nenhum escravo é maior do que seu senhor, senhor sendo ele mesmo. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Então, eles tinham uma palavra de Jesus no coração deles, de que em algum ponto, em algum momento, em algum tempo da vida deles, eles enfrentariam perseguições, talvez no mesmo nível e talvez até maiores da quais Jesus sofreu. Então, na mente de Pedro, o que eles estavam passando não era nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus já tinha advertido eles. Então, esse sofrimento que eles estavam passando para Pedro era natural. Era natural. Temos que analisar o contexto histórico também da carta de Pedro. Provavelmente essa carta ela foi escrita no ano 64 a 68 depois de Cristo, porque Pedro morreu nessa época. E quem reinava em Roma, quem era rei em Roma, quem era o imperador em Roma, era nada mais, nada menos do que o imperador Nero. Quando o cara despirocou, ele colocou a culpa nos cristãos de que o incêndio de Roma foi feito pelos cristãos. E isso gerou uma perseguição sobre a igreja. Ao ponto, gente, de ele pegar os nossos irmãos na fé, eram nossos irmãos, e pendurá-los no seu pátio, Sami, e fazer deles luzes à noite. Penduravam eles em estacas e ateavam fogo nos nossos irmãos, Percebe-se também que o sofrimento deles era bem diferente do nosso, né? O sofrimento deles era vida ou morte. O nosso sofrimento, às vezes, é bater com o dedo mindinho na quina do móvel de casa. Então, ele sendo um apóstolo maduro, ele instrui aquela igreja, aqueles irmãos dispersos, sobre o que estava acontecendo ao redor deles. Por quê? Porque eles estavam vendo familiares sendo mortos, talvez esposa, filhos sendo mortos por um imperador ímpio que não temia a Deus. Então ele fortalece a fé dele sob as palavras de que ele tinha ouvido de Jesus. Então ele fortalece a fé dos irmãos. Olha, fiquem firmes, porque isso é para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele estava firmado e fundamentado naquilo que Jesus já havia dito lá atrás. Para ele estava tranquilo, ele estava convicto do que ele estava passando. Eu penso que nós, como seres humanos, com certeza já oramos até contra a vontade de Deus, porque existe uma natureza humana dentro de nós. Em algum momento a gente vai fazer isso mesmo.
Tanto que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, vai dizer que ele pediu para Deus que tirasse o espinho que ele tinha. E Deus disse: não vou tirar, né? Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então, aquele contexto ali de 1 Pedro, ele escreveu por quê? Porque realmente eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo torturados. E o apóstolo Pedro, então, ele encoraja eles não perderem a fé. Por quê? Porque a promessa de Deus não é para quem inicia. A promessa de Deus não é para quem para no meio do caminho. A promessa de Deus é para aquele que perseverar até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ser vestido de novas vestes, vai ter um novo nome, vai receber a coroa da vida. Então, ele encoraja os irmãos ao quê? A estarem sempre buscando a vontade de Deus. E nós, como seres humanos, em algum momento, nós vamos pedir para Deus tirar alguma coisa de nossas vidas. Mas como nós hoje estamos aqui aprendendo, nós precisamos também crescer, melhorar na presença de Deus e talvez mudar a oração dizendo: Senhor, me ajude a perseverar até o fim. Então talvez, é isso que o Senhor queira de nós, que nós possamos ser crentes autênticos, que realmente conseguem suportar aquilo que nos vem, a afronta que nos vem, aquilo que vem sobre nós. Por quê? Porque o nosso foco, como foi dito aqui, não é aqui. Isso aqui é uma ilusão. Aqui é o mundo fictício, eu costumo dizer. Isso aqui é passageiro, mas a vida eterna não. Então a gente persevera aqui para poder nos encontrarmos um dia com o Senhor. Então é por isso que Pedro, ele escreve essa carta, para que eles fiquem firmes, porque aquele que vencer é que vai receber da mão do Senhor a coroa. Uma lágrima rolou agora na minha face. Olha só, hein? E sempre é importante dividir duas coisas. Quando a gente fala assim, orar para que Deus tire uma aprovação que foi colocada por Ele para louvor e glória a Ele, é diferente estar colhendo plantações nossas. São coisas diferentes, muito diferentes. Ou seja, quando Deus permite que a gente passe por uma situação para nos amadurecer, fortalecer a nossa fé e das pessoas que estão próximas a gente, é uma coisa. Agora, quando a gente está colhendo fruto do nosso própria obstinação, das nossas ideias, é bem diferente. E ainda assim, nem adianta orar. É mesmo. Se você plantou milho, vai colher milho. Mas eu queria mandioca. Pois é, mano, a próxima vez plante mandioca. Essa temporada coma milho. Essa que é a grande questão. Então às vezes a gente acha, é uma luta. Eu conheço alguém que teve um filho fora do casamento. Beleza. Aí se arrependeu, Deus abençoou, Deus perdoou, está tudo certo. Agora esse filho incomoda que você não tem noção. Estou passando uma luta. Está colhendo grão por grão que você plantou. Nós temos que ter essa perspectiva bem clara. Às vezes a gente toma posturas, decisões, vai por caminhos que a gente escolhe e aí começa a ter algumas dificuldades, a gente pensa que é Deus provando. Não, cara pálida, é você colhendo por não ter seguido a vontade de Deus. Então, esta provação que Deus permitiu os nossos irmãos passar, o resultado dela é para a glória de Deus. E às vezes a gente está em situações porque a gente se colocou. Então vale muito mais a gente pedir misericórdia para que Deus nos ajude a passar pela prova aprovado, ou nos ajude a colher os males que a gente plantou com dignidade, para que lá na frente a gente possa ter frutos diferentes. Vai comentar ou vai continuar a leitura? Mas continua na outra versão, porque daí é muito diferente. Qual tu tem? King James não. A Pentecostal não. Seu herege. Ninguém tem. Deixa eu fazer a leitura aqui na NVI, que é, enfim, né? Vai ter que ler na minha. Vai ter que ler daqui a pouco. Então, olha só, algumas palavras, principalmente a Bíblia Católica, ela é uma das. Se você puder comprar a Bíblia de Jerusalém, eu também tenho, ela é muito boa, ela não se preocupa em tentar ajeitar a frase. Perceba que às vezes ele vai lendo e a frase está diferente, fala a mesma coisa, mas em posição diferente. Então, é sempre importante você ter uma Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica, ele abre um pouco a perspectiva, tá? Eu vou continuar lendo na NVI então, porque é a velha NVI de cada dia. A partir do versículo 7, agora o 8, fala assim, versículo 8: mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele
e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha só, hein? Vocês estão passando por essas dificuldades, mas isso é glória para Deus. Ainda que vocês não ouviram, vocês o amam. Eles não andaram com Jesus, mas amam. Isso também se aplica a nós. Nós não vimos Jesus fazendo milagre, mas a gente o ama. Então fala assim, com alegria indizível. Isso é muito legal. Isso é viver pela fé de fato. E qual é o objetivo final de tudo isso? Salvação da sua alma. Ponto. Tá entendendo? Mas se na minha caminhada de fé eu não ganhei um carro, tanto faz, cara. O importante é a salvação da sua alma. Então, se você está frustrado, e a gente sempre se frustra por causa da comparação. Mas se fulano e Beltrano. E você é a pergunta. A questão é exatamente você. Se a tua alma for salva, está feito. Esse é o propósito. Porque esse é o propósito de tudo, afinal. Da obra redentora, de Jesus ter se personificado, encarnado em homem. Essa é a grande questão. Aqui, King James, só para te saber, sim, ela diz salvação de todo o teu ser. Olha só, eu fico falando da King James, mas eu falo brincando, tá? Porque quando eu vim nessa casa, nessa comunidade de fé, a maioria das pessoas tinham King James. E eu brincando uma vez, falei numa aula lá na outra igreja ainda, essa King James, só porque está em inglês. Aí pegou esse estigma que eu não gosto da King James. Mas tanto faz, tá? Estou brincando mesmo. Mas é interessante, todo o vosso ser. De todo o vosso ser. Não é só o lado espiritual, né? Então continua lendo na King James, já que você Inventei, né? inventou agora, vai lá. Tá. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizavam as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram, o Evangelho mediante o Espírito Santo. Perdi aqui, irmão. O Evangelho que vos pregaram mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Olha só, hein? Toda essa narrativa também fala que muitos dos profetas do Antigo Testamento que pregaram, que profetizaram, que anunciaram, eles não entendiam direito, eles sabiam que era uma coisa que ia ser revelada lá na frente, mas era meio que por sombra. Tá? Então, olha só que coisa gloriosa, os grandes, os que de fato eram profetas e os grandes escritores escreviam coisas, eu acredito que eles ficavam tipo, que massa, que época legal que vai ser essa, mas não era para a época deles, era para uma época futura, para a gente. Olha, e foi revelado, então quer dizer que eles sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo não era para a época deles, que era para uma época futura, que era para o nosso dia atual. Eu acho isso fantástico. Massa. Paulo fala, né, o mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto e é revelado a partir da cruz e tudo mais. Tem um meme na internet que eu acho legal, que tem uma pessoa plantando tâmaras, aí fala assim, por que você planta tâmaras se demora mais de 80 anos para nascer tâmaras? Estou plantando para os meus netos. Ou seja, é a visão, para quem que ele está fazendo? Ele sabe que ele não vai comer daquele fruto, nem vai desfrutar daquilo, mas futuras gerações vão sim. Então, se gerações anteriores tivessem se preocupado em seguir uma doutrina saudável, prática, nós estaríamos numa outra realidade de fé. Se nós tivéssemos gerações anteriores dedicadas em estudar, em praticar, em ver, raciocinar, perguntar, nós estaríamos em um outro patamar. Então, cabe a nós começar a plantar lá para o futuro. Portanto, lembra que portanto é uma conjunção de conclusão. Por causa disso, lembra o que ele está falando antes? Vocês estão sofrendo, mas olha só, isso para a glorificação do nosso próprio Deus. E olha só, a galera que falou sobre isso, nem era para eles, mas era para vocês, que vocês não ouviram, mas vocês o amam. Por causa disso, está vendo? Portanto,
estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mente preparada, prontos para agir. O que é mente preparada? É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos pensando, lendo, raciocinando, rebuscando, buscando fontes, porque quando eu estou com minha mente preparada, aí eu vou agir. Depois que eu preparar, que eu ler, que eu entender tudo o que está acontecendo. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Deixa eu te contar um segredo. Cristo já foi revelado. Então é a graça que está dentro de nós por causa de Jesus Cristo. E se você prepara a sua mente, se você entende, você consegue agir. Mas como que isso é possível? Quer ver? Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Não se deixem amoldar. O que não se deixem amoldar? Não se deixem compactar, não se deixem ser da forma que vocês eram quando eram ignorantes. O que quer dizer ser ignorante? Quando eu não sabia que Ele poderia se revelar, que eu poderia sofrer, eu preciso preparar a minha mente para não pensar como todo mundo pensa que está na ignorância. Pelos maus desejos de outrora. Aí a gente já pensa em quê? Em desejos sexuais. Porque a gente tem o cristianismo como um todo, nós temos grandes tabus. Um deles é o sexo. Então, quando fala assim, maus desejos, já vem na nossa cabeça o quê? A vizinha. Tudo bem, também é a vizinha. Que a sua vizinha não te pertence, se você pensou, pede perdão, porque o próprio Jesus falou, se você pensou, já era. Ah, não, concordo. Tira a satisfação com o Nazareno. Não foi eu que falei. A questão é, o que são os maus desejos? Essa obrigação de ter. A nossa ideia de segurança está o quê? Nas posses. Por que o crente sofre? O que você escuta desde criança? O que seus tataravós queriam? Eles vieram de outros lugares. Se teu sobrenome não é Pataxó, é porque você também é um estrangeiro. Você é Pataxó? Não. Então você não é daqui. Você é marrom igual que eu? Não. Então você não é daqui. Os seus antepassados vieram para cá por causa de terra, porque terra era segurança, tem que ter uma casa, tem que ter um emprego seguro, e esses desejos de ter terra, de ter casa, um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, você precisa ter uma casa, você está trabalhando porque você precisa ter uma casa. De onde você tirou que você precisa ter uma casa se o nosso lar não é aqui? Você percebe que não tem sentido? Nós somos peregrinos, nosso lugar não é aqui, nós somos transitórios, nós somos estrangeiros. Minha casa, minha vida, meu Deus, estou no aluguel. Não faz sentido. Os maus desejos são as vontades que nós tínhamos quando estávamos na ignorância. Quando a gente achava que o seguro era terra, era dinheiro, era tesouro. Mas ele fala assim, a nossa esperança vem e é mais valiosa do que o ouro. Ele falou quase agora isso. Os nossos maus desejos não são somente desejos sexuais, e sim desejos de ter coisas. Ter. Um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa entre o campo e a praia, uma casa para descansar enquanto indo para o campo e não chego ainda na praia. Ou seja, esse ter, são desejos que mostram quão ignorante nós somos, e entendam no lado positivo, não entendam agressivo, tá? Ignorância é quando nós não sabemos, aquele que ignora, nós não sabemos qual é o verdadeiro sentido da nossa fé. A nossa esperança está onde? Lá no céu. E se eu viver de casa alugada? Amém, porque minha esperança está onde? Lá no céu. E aí você começa a descansar desse tipo de desejos quando a gente vivia na ignorância. Só o termo, portanto, ali, que abre o versículo 13, como o Sam falou, ele se refere a algo antecedente. Então, o que Pedro está dizendo? Ora, por causa desse evangelho, a promessa dele para nós é então que eu estou sempre pronto a agir e corrigir a minha vida cristã. Então essa questão da sobriedade, a maneira de filhos obedientes tem a ver com isso. Então nós precisamos estar sempre prontos
a agir, no sentido de agir, ação, né? Tomar uma decisão para corrigir o curso que possivelmente, que provavelmente esteja desviado. Então, essa ideia de trazer por curso tem a ver com as práticas da disciplina espiritual. Então, a meditação na palavra, a oração, o jejum e por aí vai. Então, essa ideia também é preciso ficar bem clara. Bem clara. Já vamos fazer daqui a pouquinho um intervalo, tá? Mas perceba que já é 8h25, faz praticamente uma hora que a gente está, e estamos no versículo 14. Porque é dessa forma que funciona um estudo bíblico, ou seja, quando você para, presta atenção, quais são as palavras, o que quer dizer, qual é o contexto, por que sim, por que não. Normalmente a gente faz uma leitura, coloca o dedo em cima e... não entendi nada. De fato, não vai entender. Porque cada parte tem a ver com tudo. Então perceba que ele está montando um argumento. Ele está dizendo que essas provações, tudo mais, não vale nada, porque isso tudo é glória a Deus. Que esse tempo que a gente vivia na ignorância, que a gente achava que precisava de certas coisas, a gente precisa corrigir essas levadas. Agora vem uma parte importante, e a gente vai segurar um pouquinho, vamos nos deter um pouco em cima disso, para depois ir para o intervalo. No versículo 15 daí, né? 15. No versículo 15 fala assim, mas... assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Este é um dos versículos mais mal interpretados de todos os que tem na Bíblia. Quando os pastores, e aí eu falo pastores porque eu estou falando de pessoas que eu conheço, eles querem doutrinar a igreja e falar sobre alguns vícios, falam assim, porque na Bíblia fala assim, sejam santos porque eu sou santo. Então a pergunta principal é, o que é que quer dizer ser santo? Você conseguiria ser santo como Deus é santo? Essa é a pergunta. Então, se fala assim, sejam santos porque eu sou santo, não é como eu sou santo, percebe a diferença? Seja santo porque eu sou santo, não é seja santo como eu sou santo, porque como ele é, você não vai conseguir. Agora, ser santo porque ele é santo, a pergunta é, então o que é que quer dizer ser santo? E aí, como é difícil, vocês respondem. O caminho da santidade é o inverso, o oposto de uma vida no pecado. Isso é fato, partimos daí então. Santidade, todos nós sabemos que é um processo, nós aprendemos aqui em aula. A questão do pecado não é fácil, não foi fácil nem para o próprio Cristo. Vocês compreendem isso, né? A questão do pecado não foi fácil nem para o próprio Cristo, ele teve que descer para resolver essa pendenga de vez. Mas a questão, quando ele fala aqui é uma citação de Levítico, se não me engano é Levítico, até anotei aqui, Levítico 11:44, ele faz pinça lá de Levítico e bota aqui. A ideia é muito simples. Como nós somos agora filhos de Deus por adoção, nós precisamos refletir a característica da família. Deus Pai é santo, o Espírito Santo é santo, Deus Filho é santo, nós somos filhos por adoção, temos que ser o quê? Buscar pelo menos o quê? Ser santo? Outra questão é que a gente tem que pensar no futuro, e aqui Pedro fala isso de novo. Pedro está sempre comparando essa vida com a vindoura. Ele fala, olha, o que esperam vocês aqui na frente é o quê? Santidade. Deus é santo. Aliás, o atributo que permanece lá em Apocalipse é santo, santo, santo. Não fala mais nada, só fala que Deus é santo. Então nós estamos caminhando naquela direção. Então é fora de mão eu pensar diferente. O meu alvo precisa ser a santidade. E aí, como o Sami muito bem falou, ser santo é separado de algo. Algo que eu agora não vivo mais amoldado às questões terrenas, mundanas, né? Cercadas por questões pecaminosas. Não, agora eu busco um caminho diferente, né? O que antes eu não conseguia, porque nós vivíamos conforme o curso do mundo, agora o Espírito Santo me permite que eu consiga trilhar no caminho da santidade. Não é ser santo, é ter o atributo, a mesma forma que Deus é, não. Como Ele é, então nós devemos ser. Amém? Então a questão da santidade precisa ficar muito claro, tá, gente?
Santidade é uma busca, é um processo. Santificação é o processo, regeneração, justificação, santificação e aí depois glorificação. Aí é o top, né? Aí todo mundo já sabe. Eu vejo quando a palavra de Deus em toda a Escritura, ela se refere a santo, ela nunca dá o sentido de perfeito. Isso que o Sami falou, nunca. Mas de separado. Então, o que o Adriel falou, então separar. Então, a partir do momento que eu vivo para Deus, eu estou sendo santo. Estou tentando ficar separado daquilo que desagrada a Deus. Então, para mim, ser santo é o que hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Então, nunca na Escritura você vai ver a palavra santo ali, se referindo a nós, como perfeito, até porque não tem como nós alcançarmos esta perfeição aqui. Então, sempre que eu faço a vontade de Deus, sempre que eu procuro agradar a Deus, sempre que eu me separo das coisas que querem me afastar de Deus ou roubar o meu tempo de Deus, então eu acredito que eu estou me santificando, eu estou tentando ser santo, mas lembrando que aqui não tem como nós sermos santos na totalidade. Então não se preocupe, né, em querer ser igual a Deus, porque não tem como. É impossível, né? E a gente, como igreja madura, eu acredito que a gente tem que ser resolvido nessa questão. Nós nunca vamos ser igual a Deus. A sua santidade é própria dele, nunca seremos. E ele usa esse termo justamente porque aí a gente faz todo o link do contexto antecedente daquilo que a gente já leu. Ele está falando para judeus cristãos dispersos. Judeus cristãos dispersos. Então ele usa uma linguagem muito conhecida, que está lá na lei, Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Então essa é a questão, ele puxa esse link, só para vocês terem uma ideia, por que ele traz isso à tona. O contexto antecedente, ele fala de perseguições, fala para nós prepararmos a nossa mente, para nós não amoldarmos ela à mente da qual eles viviam antes. Então, podemos afirmar aqui que esse ser santo resistam a essas provações. A glória que está preparada para vocês é muito maior do que o sofrimento que vocês estão passando. Aquela pompa em que vocês viviam antes, aquela satisfação em ter, que isso seja diminuído dentro de vocês dia após dia. Se apeguem mais ao Senhor, busquem estar mais perto do Senhor, porque a grande questão de nós progredirmos em santidade não é nós focarmos naquilo que nos domina. O Sami ou Lucas, eu tenho problemas em certas questões e certas áreas da minha vida. Nós até conversamos esse dia sobre isso, né, e nós concordamos. O nosso foco tem que estar em Cristo, porque a partir do momento que o nosso foco está em Cristo, até Paulo nos ensina, pensai nas coisas do alto, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que traz bem, nisso pensai, ocupem a mente de vocês, preparem a mente de vocês com coisas que vai fazer com que vocês fiquem mais próximos de Cristo. Então esse é o conselho para nós progredirmos em santidade, uma santidade saudável, não enlouquecida, achando que por ter falado uma palavra, por ter pensado algo estranho na sua mente, ou por ter agido indiferente com o seu próximo, vai fazer com que Deus venha com a sua ira e te derrube no chão, e te massacre com um chicote até você sangrar por todo lado. Não é isso. Caminhe, dia após dia, foco em Jesus, foco em coisas boas, vá ler a Bíblia, para de rolar lá o feed do Instagram, para de rolar um pouco do stories do Instagram, leia uma carta. O Sami falou aqui, já faz quase uma hora, que a gente está em 18 versículos, gente. Isso é ocupar a mente com coisas do alto. E a partir do momento que a gente ocupa a nossa mente com coisas do alto, essas coisas elas vão perdendo força dentro da gente. Aí a gente faz assim, sumiu, tá ligado?
Sumiu por quê? Porque você está com Ele. Só terminar aqui, eu li isso aí em algum lugar, não me lembro quem foi que falou, mas um escritor falou o seguinte: a vida santa do crente, olha só como é muito prático, a vida santa do crente, ela se origina de duas percepções. A primeira percepção, do custo da redenção. Então, se eu tiver essa percepção do quanto foi caro o preço que Cristo pagou por mim, a minha vida, a minha perspectiva é outra coisa. E uma outra perspectiva, uma outra percepção é a percepção da presença. Porque Cristo pagou o preço, o Espírito Santo agora veio e habita em mim. Às vezes a gente se esquece dessa percepção, a percepção da presença. A vida santa, ela tem que ter essa percepção. O que foi pago por mim? O Espírito Santo aqui. Então é uma coisa muito prática e às vezes a gente deixa de lado. Quando eu falo às vezes a gente, é nós, todos nós. Então essa percepção é muito interessante. O custo da redenção e a percepção da presença. Se eu conseguir juntar essas duas na minha vida diária, eu vou crescer exponencialmente. E vamos para o intervalo. Só pontuando que depois do intervalo a gente vai trabalhar com os versículos 18 e 20, ou 18 a 20, que vai falar sobre maldição hereditária. Sim, maldição hereditária. Já vou te adiantar. Tá, depois a gente vai discutir isso, para ver se ela existe ou não existe. E por último, para a gente ir para o café, santidade não tem a ver com roupa. Santidade não tem a ver com roupa. Santidade não tem a ver com roupa. Santidade tem a ver com estar separado. Estar separado de querer ser igual ao mundo, no sentido de os mesmos desejos, mesmas perspectivas, mesmas manias, mesmos ódios, mesmo retribuir o mal com o mal. Tudo isso tem a ver com não ser santo. Santidade é ser separado, pecar sim, mas não viver numa vida de pecado. Isso é ser santo. É estar separado. Tudo bem, a gente vai pecar. Eu pequei hoje, inclusive. Ele falou, sim, hoje eu pequei. Então isso somos nós, mas nós não vivemos numa vida de pecado. Por isso é que nós nos santificamos, nos separamos. É isso que quer dizer ser santo. Não uma saia, uma bermuda, uma perna, ou o que você quiser. Amém? Olá, 1 Pedro, capítulo 1. Olha só que maravilhoso. Estamos ainda no capítulo 1 e nem entramos nas tretas agora. Capítulo 1, versículo 17 foi lido? Não? Sim. Então tá, eu só vou começar a partir do 17 para ter contexto, tá? Capítulo 1, versículo 17. Uma vez que vocês chamam pai... Não, a gente não leu o 17, nem o 16. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Versículo 17. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, o que o Adriel falou. Ou seja, já que vocês chamam Deus de pai, e Ele julga imparcialmente, Ele não vai aliviar porque você é crente, e vai pesar a mão porque o cara é ímpio. Ele é justo. Você deve ter ouvido isso aí, Deus é amor, mas é justiça. Ainda bem. Ele é tão justo que dá as mesmas oportunidades para você e para aquela pessoa que você acha que não merece nenhuma. Pois é, Deus dá as mesmas oportunidades porque Ele é justo. Ele ama da mesma forma porque Ele é justo. Ele tem a mesma paciência com o seu vizinho que você quer matar, que tem com você, porque Ele é justo. Então, quando se fala em justiça, não pense em Deus com um fuzil. Justiça é porque Ele trata com equidade, igualdade todas as pessoas. Bom, versículo 18, quero ver, hein? Vamos ver se vocês se arrepiam. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos quer dizer comprados, redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Não foi por coisas perecíveis que você foi comprado da maneira vazia, maneira vil, depende da tradução, que foi herdada por vocês, transmitida por seus antepassados. Não está falando de espíritos, está falando de cultura, maneira de agir, maneira de pensar, forma de acreditar. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A pergunta é, o que ele quer dizer então? Comprados,
redimidos dessa maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados. Normalmente, você vai falar assim, o básico exemplo do maldição hereditária. Porque na minha família, minha avó se divorciou, minha mãe se divorciou e eu estou quase me divorciando. Há uma maldição hereditária na minha família. Eu vou dar o exemplo que o nosso pastor, o pastor Telmo, dá sempre. Você vai lembrar, é aquilo que a gente falou. Ele conta sempre de um pai que tem filhos gêmeos. E o pai bebe e é totalmente violento com todo mundo. Um dos filhos bebe também e o outro filho não bebe. Aí quando se pergunta para aquele filho que bebe, por que é que você bebe? O que ele fala? Olha o meu pai. Quando você pergunta para aquele que não bebe, por que é que você não bebe? Ele fala o quê? Olha o meu pai. Simples assim. A maneira como a gente ressignifica e a gente fala assim, essa maneira vã de viver, herdada pelos seus pais, os nossos antepassados. Na época do meu pai, do meu avô, quando você tinha uns 15 a 16 anos, se você ainda não tivesse tido nenhuma relação sexual com ninguém, eles te levavam até um prostíbulo, uma zona. Por quê? Porque homem tem que ser assim. Você tem um vizinho que teve várias namoradas. Tudo bem, está tudo certo. Você tem uma vizinha que teve vários namorados. Você pensa a mesma coisa dos dois? Claro que não. Você vai casar com um menino. Eu só vou casar com um menino que é virgem. Você, menina, pensa isso? Eu só caso se o menino for virgem. Já viu isso alguma vez na sua cabeça? Mas todo menino quer casar com uma menina que seja virgem. Porque esses são costumes, culturas, hábitos que são passados de pais para filhos. Eu vou colocar mais um exemplo. O humor mostra muito o que essa cultura quer dizer. Já viu piada de loira? Porque quando você conta uma piada de loira, se você contar a mesma piada, só que falando de uma morena ou uma ruiva, não tem a mesma graça. Já percebeu que tem piada de corno, mas não tem piada de corna? Já percebeu isso? Por que você acha? Porque culturalmente, você ser homem e ser traído é pra gente rir, porque você é corno. Mas se você é menina e foi traída, tadinha dela, a gente se compadece, para que você entenda como a cultura é passada de geração em geração e a gente acredita em coisas e nem sabe por que acredita. A gente defende coisas e nem sabe por que a gente acredita. É porque todas as pessoas sempre fizeram isso. Eu costumo contar o que acontece com um amigo, o pastor Telmo também já contou, da linguiça. O cara fazia a receita com as duas pontas da linguiça cortada. E aí, por que você corta as pontas da linguiça? Porque minha mãe cortava. Aí você vai perguntar para a mãe, por que você corta a ponta da linguiça? Porque minha mãe cortava. Então vamos perguntar para a avó, por que avô você cortava a ponta da linguiça? Porque a bisa cortava. Eles chegam até a bisavó, a quarta geração de cortadores de linguiça. Fala assim, vô, por que você cortava as pontas da linguiça? Fala assim, porque minha frigideira era pequena, não cabia, e aí eu cortei as pontas da linguiça. Então passou de geração a geração, pessoas sem saber por que praticam, acreditam, falam coisas, e é disso que o texto fala. Vocês não foram comprados com pouca coisa, dessa maneira vazia de viver, herdada pelos seus pais. Não é maldição, porque a maldição hereditária a gente pode quebrar de várias formas. Primeira coisa, as pessoas que acreditam nessa linha da maldição hereditária, elas pegam muito texto do Antigo Testamento, alguns textos, se não me engano, 2 ou 3 textos. Um texto Gênesis, outro Ezequiel, tem mais um que eu não lembro, porque eu particularmente não sou adepto a essa... E digo que o Sam falou aqui, é uma questão de vamos para a Bíblia, deixar a Bíblia responder. Eu queria fazer duas leituras de texto aqui rapidamente para já passar a palavra. Olha só o que diz Gênesis 9:25, diz assim, E disse Noé, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. O 26 diz assim, e disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então nessa narrativa aqui, Noé, ele está amaldiçoando, presta atenção, seu filho Cã. Então ele amaldiçoou. Naquele contexto, os filhos poderiam receber uma bênção ou uma maldição. Mas vamos analisar o contexto. Os textos que falam no Antigo Testamento, eles estão o quê? Apresentando uma revelação progressiva do plano de Deus. Que vai culminar onde?
na obra de Cristo na cruz. Então tudo leva para lá. É por isso que a gente fala que a cruz é o centro de tudo. Então quando você está lendo o Antigo Testamento, precisa perceber. E aí você continua lendo, vai ver que Raabe, presta atenção, Raabe era o quê? Canaanita, daquela que foi amaldiçoada. Só que ela quem é que veio da linhagem de Raabe? Jesus Cristo. Então me parece que não fecha a conta, tá? Lá quando você lê Ezequiel 18, 1 e 4, diz assim, ó, eu vou ler rapidamente, tá, Sami? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel falando, que pensais vós, os que usais esta parábola aí sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Perceba que Deus está falando por intermédio do profeta, dizendo assim, ó, essa parábola que eu não sei de onde vocês tiraram, possivelmente até de Gênesis. Pare com isso, não existe isso. Tá bom? Aquela alma que pecar, aquela que morrerá, não tem nada a ver com o pai e tal. Beleza? Perfeito? Então, me parece, com todo respeito àqueles que têm essa linha, me parece que a argumentação ela fica falha, tá? Que a pessoa precisa, não sei como é que é utilizado, mas precisa fazer uma regressão, analisar onde foi que meu pai errou. Não, e aquela passagem, aquela ilustração que o pastor Telmo fala aqui, ela é perfeita, ela resume tudo. É o resumo da ópera. O exemplo é o mesmo. Mas um desejou, arrumou uma desculpa. O meu pai assim também sou. Maldição hereditária. O outro diz, o exemplo é o mesmo, só que eu não quero ser, porque eu sei que aquilo ali é contrário à vontade de Deus, para a minha vida. Então ele abandona aquilo ali. Então a obra de Cristo na cruz, ela é plenamente suficiente para romper qualquer tipo de seja lá o que você queira dizer. Tá bom? Então assim, ó, mais uma vez, respeito quem pensa em sentido contrário, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, com o que a Escritura diz, e qualquer outra passagem, ela precisa ser analisada à luz do seu contexto, ok? Só para reforçar também os argumentos aqui, tem mais um versículo de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Também pouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Deixa muito claro aqui que a pessoa é responsável pelas suas próprias atitudes. E ele começa o livro de Ezequiel citando um ditado que surgiu no meio de Israel. Por quê? Naquele contexto ali, aquele povo estava sendo levado cativo para um país distante. Eles estavam saindo da sua nação, indo presos para uma nação pagã, ímpia, e seriam subjugados por eles. Então, levantou-se a questão, Deus é injusto, por quê? Porque Ele está nos castigando por causa do pecado dos nossos pais lá atrás. Então, Deus, por intermédio do profeta, diz para eles, não, vocês estão indo por causa dos vossos próprios pecados. Vocês plantaram isso e vocês estão colhendo isso. E vale a pena levantar a cruz de Cristo aqui, né? O sacrifício dele é suficiente. O evangelho não precisa de bengala. Ele é suficiente, irmãos. Suficiente. Gálatas 3:13 também traz um entendimento sobre essa questão que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz que a lei era maldição. Por quê? Porque a lei ela só dizia o estado da pessoa, que é pecador. A lei ela não fazia nada além de condenar. Então, ele vai dizer no versículo 10 que quem está
tentando se salvar pela lei, é maldito. Por quê? Porque não tem como, ninguém de nós vai conseguir observar toda a lei, então isso era impossível. Então, para o apóstolo Paulo, a maldição ali era esta: é aquele que tentava se justificar, tentava se salvar através da lei, e ninguém conseguiria, porque os preceitos que Israel tinha que guardar eram muitos, então eles em algum momento iriam tropeçar. Então o apóstolo Paulo disse que ele é maldito. Por quê? Porque ele pensa que através da lei ele consegue se salvar. Então percebemos que a maldição não tem nada a ver com palavras que foram ditas pelos pais ou os filhos. Para o apóstolo Paulo, a maldição é a vida escravizada pela lei. A pessoa maldita é aquela que tenta se salvar através da obediência à lei. Então, Paulo diz, aquele que tenta se justificar, tenta se salvar pela lei é maldito, porque isso não vai acontecer. Mas a obra de Cristo, né, ele vai dizer no 13, nos resgatou da maldição da lei. Então, eu entendo que a maldição é a lei. Então, Cristo veio, quebrou toda essa maldição e não existe nada, irmãos. Nada que a obra de Cristo na cruz não possa nos resgatar. Não podemos anular o sacrifício da cruz. E ali eu acho tão bonito, né, Sandro, que eu disse que eu ia falar, eu vou falar, né? Porque ele diz que ele não nos comprou com coisas perecíveis, nem com prata, nem com ouro, nem coisas terrenas. E isso aí alegra o meu coração, por quê? Porque o Senhor nos colocou tudo na mesma medida. Uns não comprou com ouro, outros com prata, outros com diamante. Por quê? Porque nós poderíamos dizer, eu fui comprado com ouro, tu foi com prata, então o Senhor me amou mais, o Senhor gosta mais de mim. Tu foi com palha, tu foi com pau, tu foi com pedra. Então poderia gerar algum sentimento, né, que não provém de Deus, mas não, ele nos resgatou pelo seu sangue. Maravilha, dá para dar um glória aí, irmão? Então ele nos resgatou da maldição da lei pelo sangue dele que foi vertido na cruz. Não. É mais forte do que ele. Tá certo, isso aí. Outros argumentos esgrimidos, utilizados por quem acredita na maldição hereditária, sempre com muito respeito. A gente não está querendo, e tem que ficar bem claro isso, a gente não está querendo convencer ninguém de nada. Porque eu conheço o tio da prima da Creuza, beleza? Cada um tem sua experiência, a gente está só discorrendo coisas bíblicas. Então, se você quiser contrapor, amém. Sempre com respeito, sempre mantendo a lucidez e sempre com argumento bíblico. Eu acho, me disseram, vi na internet, não existe. Beleza? Então, um dos principais argumentos esgrimidos é quando fala que eu sou Deus zeloso e visito até a 4ª geração, blá, 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 blá. Então, o pessoal fala assim, tá aqui, até a 4ª geração. Só que o pessoal para por ali, é só você continuar lendo. Mas abençoa até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Não sei se você sabia, uma geração bíblica é mais ou menos uns 40 anos. 40 vezes 1000 é 40 mil anos. Nós estamos em 2020. Então, se você for de boas, até o infinito e além vai ter gente abençoada. Olha só, o que se vê ali, e eu glorifico a Deus, porque é do tipo assim, olha, ele pode até ficar chateado contigo, mas se ele vai te abençoar, ele fica muito feliz. Ou seja, a extensão da sua bênção é infinitamente maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde nós somos de dura serviço, somos teimosos, a sua graça, seu amor é muito maior. É muito mais o tempo de bênção do que supostamente de maldição. Todos os textos bíblicos tratam sobre isso. Você não precisa confessar pecados dos seus antepassados. Qual é o direito? E agora eu vou falar sério. Quem te deu o direito de você perdoar pecados? Quem é você, cara pálida, que perdoa pecados de antepassados? Quem é você? Você é Deus? Você é Jesus? Você não é Jesus. Você não é Deus. Você no máximo é tão pecador quanto eu. Nós não temos direito de perdoar pecado de ninguém. Então você não quebra com os pecados dos seus antepassados. Você colhe o que você plantou. Nós podemos estar no meio de uma situação, de uma cultura, onde a gente acha normal maltratar mulher, onde a gente acha normal ser preconceituoso, e trazendo para os dias atuais é isso. Qual a maior discussão que se tem no dia a dia agora? Você coloca em qualquer canal da internet, está lá. Eu não sei falar em inglês. Love matters. Vidas pretas importam. Bom, isso é um costume que nós temos. Eu vou contar um testemunho pessoal.
Eu sou argentino, já devem ter percebido por causa do jeito que eu falo. Mas eu me esforço para não ter sotaque. Eu cheguei em 99 no Brasil, fui morar em Florianópolis. Em 99, quando eu cheguei, eu comecei a dar aulas também, num lugar chamado Instituto Estadual de Educação, 99. Aí já revelei mais ou menos minha idade. Comecei a dar aula no Instituto, um lugar assim maravilhoso. Era na época o maior colégio estadual da América do Sul. Acontece que, naquela época, eu tinha professores amigos meus que eles contavam piadas de negro e eles riam um monte. Eu vinha de uma outra cultura, eu achava isso... quando o preto é gente. Já viram essas piadas? Percebe o que eu estou querendo dizer? Você percebe que depende do local onde você está, certas coisas são normais e são tratadas como normais, mas não são normais. Então, às vezes, quando você está num lar onde seu pai agride sua mãe e trata a sua mãe como um objeto, e você olha para o seu tio e seu tio trata a mulher dele, que é sua tia, como um objeto, e mulher não fala na minha casa, só vai trabalhar se eu deixar, você cresce nesse ambiente, nessa cultura, achando que isso é normal. E é bem possível que você replique isso, mas isso chama educação. Não tem nada a ver com maldição. Maldição é uma coisa que você não poderia escolher. Se você é amaldiçoado, não importa o que você faça, você vai eventualmente cair no mesmo erro, porque você foi predestinado para esse tipo de coisas. Então, culturalmente, nós fomos comprados, como diz Pedro, vocês não foram comprados com coisas vãs, dessa maneira vazia de viver, herdada dos seus antepassados. Então, a argumentação que a gente está fazendo contra esse conceito de maldição hereditária é bíblica. Aceitamos qualquer contraponto, desde que seja bíblico e não uma experiência pessoal. Porque eu fui num culto e alguém me revelou. É isso? Deixa eu só colocar uma minhoca na sua cabeça. Sabe também quem afirma sobre maldição hereditária? A Umbanda. A Umbanda, que é uma religião brasileira, também acredita que temos os guias espirituais familiares. A gente só mudou o nome. Espíritos familiares, demônios familiares. A Umbanda tem a mesma crença. Ou a Umbanda também está certa, ou nós estamos errados. Continuamos. Mais alguma coisa? Beleza. Isso é uma postura aqui, minha. O negócio da Umbanda, comparar a maldição hereditária com Umbanda, Samuel Abreu, vulgo Vilmar, nome de pedreiro. Isso não tem a ver com a igreja, não tem a ver com nada. Mas eu assumo o que eu digo. É importante que, assim como João faz, como Pedro faz, que as coisas sejam colocadas, os pingos nos is. Por isso a gente faz isso aqui, porque isso é uma escola teológica, uma escola bíblica, onde a gente senta, discute, expõe, e muitas vezes a gente ouve o que precisa e não o que a gente quer. Amém? Eu vi que estão com olho de ódio, mas aí isso não é fruto do Espírito, então já era para você. Sammy, tem um comentário ali na internet. Opa, comentários na internet, adoro comentários na internet. Eles falaram assim, o Sammy se esforça para não ter sotaque, mas não adianta. Na minha cabeça, eu não falo com sotaque, mas enfim, não faz sim, porque isso é preconceito. Bom, alguma dúvida? Algum contraponto? Não? Vamos lá. Conhecido antes da... Cordeiro sem mancha e sem defeito, versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé é a esperança de vocês, estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo coração. Deixa eu só, então... Quando fala assim, agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, podemos contribuir com a santificação obedecendo à verdade? Ou seja, eu posso ajudar na santificação? Baita pergunta. Baita pergunta. O que é isso? Eu acredito que nenhum esforço humano, por si próprio, vai contribuir para a santificação de alguém.
eu, por minha própria natureza, eu jamais vou conseguir, sozinho, contribuir para o crescimento em santificação. Aquele processo que a gente falou antes do intervalo. Porém, quando somos alcançados por esta graça, o Espírito Santo nos revela sobre a justiça e o juízo de Deus, automaticamente o Espírito Santo começa a produzir em nosso interior essa vontade de crescer em santidade. E também entra, eu acredito, a nossa volição, vontade de estar perto do Senhor. Por isso que ele diz que, em obediência à verdade, nós vamos sendo purificados. Jesus falou aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, essa limpeza é única e exclusivamente pela palavra. Quem é a palavra? O Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, Ele tem a capacidade de produzir em nós essa pureza e essa santificação. Isso não nos isenta de ficarmos aqui, jogadinho para trás assim, de braço cruzado, puf, como se estivesse na beira da praia, tranquilão, de boa, e dizer assim: Jesus, Tu me comprou na cruz, vou descansar agora, e Tu resolve tudo. Não é isso. Nós somos chamados à santificação. Eu acredito, e isso é muito difícil de entender. Você lendo a Escritura, nós falamos que somos salvos por Cristo. Cristo nos salvou, Cristo nos resgatou. Só que agora é como que se fosse uma ordem dele, Sami. Agora provem, produzam obras de pessoas salvas. Não é pelas obras que somos salvos. Paulo fala em Efésios, mas também linkando com a carta de Tiago. Por isso que a Bíblia a gente tem que ler num todo, não podemos ler Pedro sozinho. Temos que ler Pedro com Tiago, com Paulo, com João, com o Evangelho de Atos, com os 4 evangelhos. Temos que ler ela num todo. E quando nós lemos ela num todo, nós temos Paulo de um lado, falando que somos unicamente salvos pela graça de Jesus, e isso não vem de obras para que ninguém se glorie, mas também nós temos do outro lado, Tiago, o irmão do Senhor, dizendo que uma fé dita que não produz obras de uma pessoa salva, ela é morta. Então, como eu sei que sou salvo e você é salvo? Pelas suas obras. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Então, é impossível de uma fonte doce sair água amarga. Se nós falamos com nossa boca, Senhor, Senhor, Jesus, as nossas atitudes têm que andar de acordo com o que nós pronunciamos. Então, tudo caminha junto. Podemos contribuir para a santificação? Não acredito que podemos contribuir, porque essa obra vem dele. Mas somos convocados e chamados a produzir essas obras de pessoas que se dizem salvas pelo sangue de Jesus. A parte final do versículo 22, se vocês acompanharem aí, eu acho interessante que Pedro vem desenvolvendo uma ideia nos versículos 19, 20, 21. Aí chega no 22, a última parte do versículo, a última oração, ele fala assim, eu não falo parte B, porque o Sam não gosta que eu fale parte B e parte A. Então eu vou falar a última oração. Amai-vos, pois, uns aos outros. Pedro poderia parar aí. Mas ele fala assim, vírgula, ardentemente e do fundo do coração. É interessante que Pedro desenvolve o argumento da seguinte forma: se Cristo padeceu tudo, por tudo que Ele fez por nós, por amor, o que Ele espera de nós? Semelhança a Ele em amor. Agora, é interessante que muitas pessoas pensam que o oposto do amor é o ódio, quando na verdade não é. Porque quando você não ama uma pessoa, não necessariamente você a odeia. Então, a gente sempre fala, e é legal esse pensamento, de que o inverso do amor é a indiferença. Percebeu?
Por quê? E Pedro está falando aqui no contexto para comunidades de fé que estavam aguardando a carta. Ele está falando num contexto de congregação. E é interessante que ele usa alguns advérbios, de modo ardentemente e de todo o coração. Ou seja, nós aqui dentro de uma congregação e também fora como igreja, nós precisamos amar, no sentido de não ser indiferente. Então eu penso o seguinte, que se nós estamos numa igreja, ou convivendo com pessoas, que a gente não ama no sentido de ser indiferente, a gente está indo contra o que Pedro está ensinando. Pedro diz que nós temos que amar uns aos outros, não sendo indiferente a eles. Ou seja, estar prontos a ouvir, a ajudar, quando nos for demandado. Então essa parte aqui é bem interessante, quando ele fala que amai-vos uns aos outros, mas não basta só amar no sentido de não odiar. Ele fala assim, ó, ardentemente e do fundo do coração. Então, quando eu não amo, eu não estou odiando, eu estou sendo indiferente a uma situação, aquela situação que a pessoa está vivenciando. Quando eu sou indiferente a isso, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de amá-la. Então é interessante a gente começar a desenvolver essa ideia de amor entre irmãos, e aqui eu vou trazer para um contexto irmão, mas você pode aplicar de forma indistinta para pessoas que são descrentes, porque o amor ele é infinito, o amor nós precisamos perceber isso, que o amor dentro de uma congregação, que o amor dentro de igreja, que o amor entre família, precisa ter esse sentido, de você nunca ser indiferente à pessoa, ainda que e quando eu falo em amor, mas eu não tenho afinidade, não é disso que eu estou falando. Pedro não está tratando desse amor de sair junto, não ser indiferente quando o seu irmão estiver precisando de ajuda. E eu dou graças a Deus, porque a nossa igreja aqui, ela tem batido muito nessa tecla, e ela tem trazido isso muito à tona. Eu louvo a Deus por isso. A Bíblia diz que o amor ele é o vínculo da perfeição. No original é a mesma coisa, aquilo que dá movimento, é aquilo que une, aquilo que liga. Então, ele é o vínculo da perfeição. Então, conclui-se que não é porque eu faço boas obras ou eu me esforço que eu sou salvo, mas por ser salvo eu procuro fazer boas obras. E Jesus, certa vez, ele disse, olha, se vocês fizerem tudo o que vos é mandado, vocês são considerados servos inúteis. O próprio Jesus falou. Aí eu pergunto, e aquele que não está fazendo nada, fica onde? Né? Então nós precisamos sempre estar fazendo algo a mais, E na carta de 1 João 3:18, falando sobre o amor que o Adriel citou, ele diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, não diga somente que ama o seu irmão, expresse o amor, vivencie o amor, diga o porquê que você ama ele, não só de língua, mas por obra, faça alguma coisa e em verdade. Não faça porque vai ter um retorno, porque o Senhor ele conhece a intenção do coração. Então o amor verdadeiro é aquele que não quer nada em troca, é aquele amor que Jesus deu para nós, né? Ele se ofereceu, ele se doou, ele se entregou por nós e nos dando, né, a possibilidade de às vezes não querermos andar na presença dele. Por quê? Porque o amor dele foi o mais puro e o mais sincero para conosco. Então que nós possamos viver não só de palavras, mas em obra, e essa obra ela precisa ser verdadeira, porque o Senhor conhece então a intenção do coração. Conclui-se então, galera, que essa ajuda, que esse progresso de santificação está muito relacionado ao como eu vivo com o meu próximo. Sami, exatamente. Olha só, já que não surgiu uma pergunta aqui, alguém fez uma pergunta que eu achei interessante. Ela falou assim, Driele Rocha, e Adão e Eva cometeram um erro e toda a sua descendência pagou pelo seu erro. Como isso entra nesse contexto de maldição hereditária? Olha só,
Se você ler o versículo 19, eu acho que não está aqui presente. Se você ler o versículo 19, diz assim, ó, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Então é interessante e importante ficar bem claro o seguinte, Deus nunca teve um plano B, não se engane com isso. A história da redenção, ela é única, é uma coisa só. Então assim, Adão e Eva pecaram? Sim. Era a vontade de Deus no sentido de que Deus desejava aquilo? É claro que não. Entenderam? Isso pegou Deus de surpresa? Vou ter que acionar o meu plano B. É lógico que não. Então, só enfatizando que Adão e Eva e maldição hereditária não tem nada a ver, não, é totalmente desconexo. Tá? Adão e Eva dá início à história da redenção da humanidade que culmina na cruz. Então, não podemos confundir... Alhos com bugalhos. Isso, alhos com bugalhos. Mas eu devolveria com uma pergunta, então. Se fosse assim, então o Velho Testamento inteiro ninguém está salvo. Ué, se é uma maldição hereditária que vem de Adão e Eva, e todos nós vimos de Adão e Eva, até a cruz, até a redenção, toda a geração de todos os pais nossos, os pais da fé, Jacó, Abraão, são todos baixo dessa maldição, nenhum deles está salvo, é isso? Está vendo? É por isso que a gente estuda. Não tem problema algum. O que é uma baita aula e uma baita pregação? Quando você sai contrariado. Não, vou buscar para dar na cara dele. Ótimo. Então foi uma baita aula, uma baita pregação. Ou então, confirmou o que eu pensava. Uma baita aula, uma baita pregação. Agora, quando tu sai indiferente, não adiantou de nada. Então procure esses lugares, porque o Espírito Santo nos incomoda. Se fosse uma maldição hereditária, todo mundo... até Jesus estaria perdido. Só lembrando que a pergunta que foi feita pela Adriele é totalmente válida. É dúvida, aliás, de muitas pessoas. Então a gente só enfatizou aqui para desconectar essa ideia, tá? Sim. Adão e Eva não tem nada a ver com maldição hereditária. E a salvação é dele, a redenção é dele, o plano de salvação é dele. Nós, de certa forma, nós nos inclinamos e todo o trabalho é ele que faz. Eu sei que às vezes soa muito gratuito isso, e de fato, você entendeu, é de graça, é a graça que nos salva, mas isso tem que ter uma postura, e tudo aquilo que o Espírito Santo não gosta em nós, ele vai ao longo da nossa caminhada de fé, vai tirando da gente. Então qualquer coisa que você passa, é Deus trabalhando na sua vida. Deus não fala comigo, mas Deus trabalha todos os dias na sua vida, é a maneira de se comunicar contigo. Para encerrar, olha só, hein? Visando o amor fraternal e sincero. Essa palavra eu acho linda, sincero vem da palavra sincera, que é uma palavra latina, que é sem cera. Antigamente eles vendiam vasos de barro como cerâmica, e quando você vê escavações arqueológicas, a primeira coisa que você vê é o que lá? Cerâmicas, que é o que mostra como eles eram evoluídos ou não. Acontece que quando você ia no mercado e um vaso batia no outro, dava uma trincada, tinha um jeito de você enrolar as pessoas. Você passava cera, e passava uma espécie um pouquinho de barro e disfarçava. Então, aquele vaso era um vaso trincado que ia verter água, que ia se romper, que era meio que perigoso. Então, um vaso sem cera era um vaso verdadeiro. Ou então, você falando, olha aqui, esse vaso tem um trinco aqui, é disso que fala. Amor sincero é amor expondo nossos vincos, nossas rachaduras, nossas brechas morais. E amar fraternalmente e amem sinceramente, vamos nos amar com nossas brechas, com nossos problemas. Porque quando fala a Bíblia assim, o amor cobre uma multidão de pecados, não está falando que nós perdoamos pecados, está falando que o amor ao próximo deixa de lado todas as nossas falhas. Sim, a minha hipocrisia, a minha grosseria, o meu jeito arrogante de dizer, com teu amor vai ser coberto, vai ser amenizado. Quando nós nos amamos sinceramente, nós mostramos quem nós somos. Olha, se eu tiver uma oportunidade, eu vou pecar, então eu preciso que você me ajude. Tiago, eu estou quase fazendo besteira, me ajude em oração. Isso é amar sinceramente, mostrando as rachaduras, mostrando quem nós somos. Sabe o que é mais legal? Nessa rachadura, o que cabe é uma coisa chamada graça de Deus. E pela sua graça é que a gente é transformado e levado até um dia lá no céu, um grande forno vai nos cozinhar e nos fazer como Ele é. Mas isso é lá no fundo. Por enquanto, somos cheios de rachaduras e brechas morais, todos nós.
Nenhum de nós é confiável. Ah, eu sim. Tá bom. Bom, percebendo que nós já estamos chegando no final da nossa aula e nós não saímos do capítulo 1. E a primeira carta de Pedro tem 5 capítulos. O que a gente queria que vocês entendessem? Que quando a gente vai fazer uma leitura bíblica, um devocional, normalmente o que as pessoas dizem? Vou ler a Bíblia em 1 ano. Não tem isso? Quem já fez isso? Eu já fiz. Eu já fiz. Aí você tem que manter um ritmo. Hoje 3 capítulos. E amanhã mais 4 capítulos. E depois mais 5 capítulos. E do novo, do antigo, quando chega no final do ano, li a Bíblia inteira. E eu dou testemunho, li a Bíblia inteira. Talvez seria interessante a gente passar o ano inteiro em cima de uma carta. E entender, praticar, isso vai ser muito mais eficiente do que a gente falar, li 7 vezes a Bíblia, mas manter as mesmas posturas arrogantes. Sim. Peraí, deixa eu só, porque o pessoal não vai entender. Só fazer a pergunta que o Gesiel vai fazer. Gesiel vai fazer no microfone. Os capitão. Sargento. Tu trouxe uma reflexão, acho que ano passado, né, a respeito de a convivência cristã no nosso país, né, sobre o censo que apontava mais de 80% que declararam cristãos. E que se realmente fosse botar em prática, seria um pedacinho do céu, né, nosso país. Então é onde muitas pessoas descem naquele jargão, vai para a igreja, mas ir para a igreja até o inimigo vai, né? Mas ir para Jesus e amar verdadeiramente e sinceramente o próximo, aí já é mais complicado, né? Não, e só fechando esse argumento, isso não é um número que a gente chutou ou que a gente inventou, tá? Isso é último censo do IBGE. 85% da população brasileira se declara cristã. Protestantes e pentecostais são um número menor, mas cristão envolve tanto protestantes quanto pentecostais, reformados e católicos. Então, 85% da população brasileira é declaradamente cristã. Isso quer dizer que de cada 10 amigos teus, 8 deviam ser, top. Pensa em 10 amigos assim, rapidinho. E você se inclui também, tá? Então é exatamente sobre isso que o texto fala. Perceba, às vezes é muito melhor a gente parar e ler uma carta, ver que ela nos leia. O próprio Paulo fala, nós somos a carta aberta e somos lidos por todo mundo. Ou seja, as pessoas nos leem e o que eles estão vendo? Boas novas? Novidade de vida? Posturas novas? Amor sincero? Amor sem fingimento? Deixamos para trás as coisas vãs que herdamos dos nossos pais? Qual é o seu nome, desculpa? O Luiz Fernando lembrou uma coisa que vocês vão ler depois, enquanto estiverem na sua casa, que a nossa conduta, lembra que ele está falando para as pessoas que estão lá fora, sofrendo, por amor a Cristo. A tua conduta deve ser exemplar, para que as pessoas não tenham porquê o julgar. Ou seja, se julgam vocês, que seja injustamente, e sofrer por amor a Cristo beleza. Porque se você é mal falado, porque tua postura é ruim, você faz um desserviço para o reino. Todos nós queremos que o reino venha, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o reino. Nós cantamos, venha o reino. Pois é, nós somos os emissários do reino, então nós deveríamos trazer o reino de justiça, de igualdade, de amor, de amar sinceramente, de você me suportar mesmo que você não goste de mim, por amor a Cristo, eu te suportar por amor a Cristo. Já pensou que comunidade de fé maravilhosa? Pois é, bem-vindo àquilo que Deus quer que a gente faça. Viva na prática aquilo que Ele nos ensinou. Amém? Vamos tentar fechar só o capítulo 1, beleza? Deixa eu só ler aqui, então, estávamos no versículo 22, né? Não, 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus,
viva e permanente, pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flor da relva, e relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Essa palavra que te regenera, essa semente da palavra que te vivifica, ela não vai ser atingida pelo Covid. Ela vai florescer quando tiver uma terra fértil e que seja regada pelo Espírito Santo e pela leitura da palavra e pela prática da palavra, e quando o nosso lar seja um mini-céu, porque você é responsável, como o pastor Teumo fala, você precisa ser sua melhor versão dentro da sua casa. Então a melhor versão tua é para quem? Para a família, para os vizinhos e para as pessoas do entorno. Alguma coisa? Esse já vai para o capítulo 2, né? Não vale. Então, vamos fazer as considerações finais, porque já é tarde também, a gente não quer que vocês se resfriem. O pessoal que está aqui, que está em casa, está de boa, no fogão a lenha. Alguém mandou para mim mensagem aqui que é pinhão. Que é pinhão? Pinhão é uma maravilha que Deus criou. Então, a gente gostaria que vocês se sintam estimulados a fazer exatamente o que a gente estava fazendo. Trabalhar versículo por versículo, ver o contexto, por que isso, por que aquilo. O Adriel pode rapidamente dar algumas noções de fontes confiáveis e como procurar quando tem algumas dúvidas. Vamos lá, pessoal. É sempre importante, nós que somos, né? Eu falo nós porque a gente sempre se inclui nessa, né? Nós que somos estudantes da palavra e desejamos crescer na palavra, é importante que a gente tenha alguns materiais confiáveis, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, tem muita coisa. Qualquer um aqui publica algo na internet. Então, a pesquisa na internet ela precisa ser muito criteriosa. Então, eu não vou passar aqui sites, mas se vocês quiserem, a gente pode depois fornecer ali algumas sugestões e vocês vão desenvolvendo. No grupo a gente vai... Alguns sites que são bem interessantes, que tem pessoas que já há tempos se debruçaram sobre o estudo, então é algo mais confiável. Mas vocês precisam ter, durante o estudo de vocês, um bom dicionário bíblico, um bom comentário, por mais que seja um comentário da Bíblia inteira, aquele, né, bem grossão, que também não se aprofunda, mas é interessante sempre buscar o desenvolvimento daquele trecho num comentário, porque ali começa a te abrir a mente, você é inserido no meio de um contexto cultural, histórico, você precisa analisar, que é o que nós estamos fazendo aqui, quando o Sami fez a introdução, onde é que nós estávamos, onde é que estava Pedro e tal. Então, um bom dicionário, um bom comentário bíblico, depois nós vamos oferecer algumas sugestões ali. Pesquisa na internet, vocês precisam ser criteriosos, né? Não pode chegar lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V e achar que aquilo é verdade. E, acima de tudo, Bíblia. Né? Não adianta querer aprender a palavra no achismo. Não, eu acho que é ouvir disso ou aquele. Eu faço isso. Alguém fala alguma coisa... Opa, mas será que isso é verdade? Será que eu aprendi errado? Será que eu penso errado? E vou para a Bíblia e vou estudar. E às vezes, e sempre falo para vocês o seguinte: nunca é tarde para mudar de opinião quando o assunto é Bíblia, tá? Então não se deixe, não é vergonha. Bom, mas eu sempre pensava desse jeito, agora parece que é interessante essa linha aqui, essa visão é interessante. Gente, Sami, deixa só uma pergunta que surgiu ali. Eu acho que a gente está num ambiente acadêmico, para a gente terminar, a grande celeuma, uma grande questão da eleição e do livre-arbítrio. Olha só, pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês. Primeiro, não entre nessa treta, tá bom? A eleição, nós temos irmãos arminianos, nós temos irmãos calvinistas, inclusive aqui na igreja, e eu dou glórias a Deus, porque esta igreja é uma igreja madura, convivem pessoas... Inclusive aqui nós temos diferentes opiniões, né? Eu sou bombardeado todos os dias por esses três, mas é sadio, mas nós temos maturidade. Olha só, pessoal, deixa eu só fazer alguma consideração. Paulo diz lá em Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, ou 2, me corrige, que
as divergências dentro da igreja, até certo ponto, ela é sadia, porque mostra quem é mais maduro e, acima de tudo, quem é mais virtuoso, ou seja, quem tem amor, quem ouve a opinião do outro e não simplesmente julga, você está errado, você está certo. Então, nessa questão da soteriologia, que é o ensino, que é a estruturação da salvação, como é que acontece esse processo, nós temos os irmãos arminianos e temos os irmãos calvinistas. Olha só, a gente precisa ser sincero. Primeiramente, a doutrina da eleição e a doutrina do livre-arbítrio, responsabilidade humana, não são heresias. Não são heresias. Elas precisam conviver. Por quê? São bíblicas. Eu estou sendo injusto se eu sou adepto ou gosto da doutrina calvinista sobre salvação. Eu estou sendo injusto se eu desconsiderar a carta que Paulo manda para Timóteo, dizendo para ser diligente, para buscar, para confirmar o chamado. Eu, como um crente que gosto do calvinismo, da doutrina do calvinismo, calvinista, eu estaria sendo... Eu estou me traindo, eu mesmo. Não, eu preciso considerar que Paulo ensina isso. E a pessoa, o nosso irmão que é arminiano, que gosta, que adota essa sistemática, que é interessante também, ele estaria sendo injusto com ele mesmo se ele desconsiderasse, por exemplo, Romanos 8, que fala da eleição. Então a gente precisa conviver com isso, com essas diferenças, é bom. A gente precisa crescer, gente, a gente precisa crescer. Ninguém que gosta do calvinismo precisa convencer o outro a ser aquilo. A gente precisa largar isso de vez, tá bom? E eu sempre falo o seguinte, eu fico irritado com isso. Eu queria dizer para vocês que a soberania de Deus está na Bíblia. A responsabilidade humana, o livre-arbítrio, o livre-agência, está na Bíblia. Então eu faço sempre uma leitura. Olha só, eu estou caminhando em cima de um trilho, tá? Eu estou caminhando em cima do trilho. Eu vejo o trilho da esquerda e vejo o trilho da direita. E eu paro, não tem trem vindo atrás, tá? Eu olho lá no final do horizonte, o que eu vejo esses dois trilhos? Eles convergem. Lá é a eternidade, lá na eternidade a gente vai entender isso. Mas à medida que eu vou caminhando, o trilho nunca se junta. Ele está lado a lado. Então entendamos isso e paramos de discussões que são... É legal, a doutrina arminiana é legal, é massa. A doutrina calvinista também é massa. Procure saber dos dois, não precise adotar nenhuma linha. Se você quiser ficar em cima do muro, como tem gente aqui, fique. Tá bom? Beleza, gente? Era isso que eu tinha que falar, porque isso às vezes as pessoas ficam fazendo alvoroço sem sentido. Tá bom, gente? Ô, Adriel, tamo junto. Um detalhe interessante, já que ele tocou nesse assunto, tem dois grandes homens na história do cristianismo. Eu só falei de eleição porque está no versículo 1. Ó. O pessoal falou, você não vai falar da eleição? Alguém deu uma cutucada. Sabia. Poxa, irmão. Dois grandes homens na história do cristianismo, John Wesley e George Whitefield. São contemporâneos. John Wesley, um arminiano. George Whitefield, um calvinista. Quando John Wesley veio a falecer, chegaram para Whitefield e disseram: John Wesley não vai estar no céu, a gente não vai encontrar John Wesley no céu, a gente não vai encontrar John Wesley no céu. Eles eram grandes amigos. Aí George Whitefield falou: realmente, a gente não vai conseguir encontrar John Wesley no céu. Daí o cara da treta, né? Então tu concorda comigo? Ele assim, a gente não vai encontrar ele, sabe por quê? Porque ele vai estar tão perto, mas tão perto de Jesus, que nós não vamos conseguir enxergar ele por causa da luz gloriosa de Jesus. E George Whitefield fez o velório de John Wesley. Grandes homens de Deus, maduros na fé, souberam viver com pensamentos teológicos diferentes, mas, pela causa do reino, por uma causa maior, souberam ser maduros ao ponto de caminharem juntos, naquele trilho que irá convergir lá no final. Amém. Não, só deixo um conselho, né, que o Adriel já deu aqui. Aquela frase de J.K. Chesterton, ele disse: estude, porque se você não estudar, você corre um mortal perigo de acreditar em quem estuda. Então, tudo aquilo que você ouve, até de nós aqui, principalmente, que estamos aqui na frente, questione, vá atrás, busque informação, e se você vê algo que a gente não viu, nos passe, para que nós possamos chegar sempre mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Então, não seja enganado por ninguém.
Hoje tem enciclopédia bíblica, Bíblia de tudo quanto é tradução, umas mais ruins. Não tem ruins. Não tem Bíblia Não ruim. tem Bíblia ruim. Mas vá atrás, busque. Então, tudo aquilo que você ouve, seja um crente de Bereia. Vai lá, verifique se realmente é aquilo ali, né? Para que você não seja enganado. Então, esse é o conselho, né? Estude para não acreditar só em quem estuda. Amém. Eu fecho também com o pensamento do reverendo Nicodemos, né? Do tio Nico, como o pessoal fala, que é mais do time do Adriel. Ele fala que no final dos finais é uma discussão. A gente vai para o céu no ônibus amarelo, a gente vai no azul. Mas os dois ônibus vão para o mesmo lugar, então tanto faz. É engraçado porque no arrebatamento o pessoal vai falar, não te falei? Mas a gente está indo para o céu, é isso que importa. Os dois acreditam na salvação, acreditam na vinda, é isso que a gente quer. A igreja Abba Pai, nossa liderança, os nossos pastores são muito resolvidos com isso. O termo fala assim, naquilo que é central, a unidade, salvação, Espírito Santo, batismo, e no periférico, liberdade, desde que a gente respeite os outros. Amém? É tempo de regarmos, não mais as coisas vãs. É tempo de voarmos em nossos pensamentos e aproveitarmos a oportunidade de conhecermos ao Senhor Jesus. Isto é que é positividade.